Por que as pessoas divorciadas não podem comungar? Veja bem, é uma pergunta delicada realmente, porque precisa ver cada caso, porque cada caso aí daria uma sentença. Mas vamos mudar um pouco a ordem da pergunta. Será que essas pessoas podem confessar? Porque a comunhão é um sacramento da comum união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não será, e também o sacramento de receber o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente presente na Eucaristia. Mas essas pessoas podem confessar? Sim, podem confessar. Vamos mudar um pouco o tema para ficar mais fácil de compreender, de modo mais geral. Imagine alguém que tem a infelicidade de cometer um roubo. Essa pessoa pode comungar? Eu perguntaria, ela pode confessar? Pode. E uma vez resolvido o problema do pecado por ela cometido, aí sim ela poderia realmente comungar. No caso concreto do divórcio, precisa compreender bem a situação. Se o divórcio em si não seria impedimento para que ela confessasse e muito menos para que comungasse, uma vez resolvido o problema no fórum da confissão. Precisa resolver o caso concreto da pessoa. Ela está em segunda união, como resolver esse caso? A igreja tem todo um trabalho pastoral de acompanhamento, ela tem que procurar o aconselhamento de um sacerdote prudente para resolver aquele problema concreto dela, que às vezes não se resolve num único instante. É um caso até muito simples. Quanto tempo levou para que chegasse a essa situação? Muito Exatamente. tempo. Por que tem que resolver num único instante? Não é uma mágica. É todo um processo, é preciso levar em consideração, e acho que cada caso é um caso. A única coisa que a gente tem que ter certeza absoluta é de que sempre há um lugar para essa pessoa diante de nosso Jesus Cristo. Ela não deve ter medo, não deve ter medo de se aproximar de nosso Senhor para resolver o seu problema. Basta pensar, Padre Rodrigo, para não ir muito longe, no caso concreto daquela pobre mulher que anda no Evangelho, eu chamo o Evangelho de São Mateus, se eu não me engano, da mulher adúltera. Eu falo, Mateus ou São Lucas, agora a memória me escapa. E ela se aproxima de Nosso Senhor, e numa situação complicada, segundo a lei daquele tempo, porque ela deveria, inclusive, ser apedrejada, porque foi pega em flagrante adultério. Ora, diante de Nosso Senhor, que é ali juiz, nós sabemos que ele é juiz, aproximam-se dele, essa mulher foi pega em flagrante adultério. O que fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. O que deve ser feito com ela? Um problema insolúvel. Teve solução. Que disse o Nosso Senhor para ela? Primeiro para aquele que estava ali acusando. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E um a um foi saindo. Até que ficaram os dois. E como diz Santo Agostinho comentando este fato, restaram somente dois. A miséria e a misericórdia. Pronto, estava tudo resolvido. Quando restarem somente dois, a miséria, nós, e a misericórdia, ele, tem solução. Muito interessante, Padre. Muitíssimo obrigado pela resposta, tenho certeza que está claro para todos, mas vamos avançar que as perguntas não param de chegar aqui. E tem uma pergunta do seu Cássio, de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: como deve ser aplicada a submissão da mulher com relação ao marido e o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja? Nossa, pergunta do século XIX, como é Pergunta delicada isso aqui, Padre, vale tudo. Porque realmente vai me colocar em maus lençóis aqui agora, né? Não, ele continua. Quando, por exemplo, não há consenso em algo supérfluo, como lidar nessa situação? Olha, eu recebi, acho que outro dia desses, uma dessas mensagens do WhatsApp que circulam, né? Estava até em francês, La vie en couple, a vida em dois, no casal. Esse é muito simples, só em dois, muito simples. Ela fala, ele escuta. Ela manda, ele obedece. Ela erra, ele pede desculpas. Muito simples, né, Cássio? Muito simples. Não, vamos responder a sua pergunta. O que acontece? Essa ideia de submissão. Você já viu, não sei, de onde que é o Cássio? Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Então, em Minas Gerais, ainda que tenha uma vida, não Belo Horizonte, porque é uma grande capital, mas no interior ainda a vida rural é muito ainda ativa e pitoresca, e tem a impressão que se voltou no passado. E você já deve ter visto já uma coisa que se chama jugo, que aliás foi tema do evangelho desse dia dessa semana. O jugo é aquela espécie de instrumento, de peça de madeira que se coloca sobre o dorso do animal, e ele vai com aquilo ali, se prende ao arado, se prende a uma carroça, ele vai arrastando aquilo dentro de um certo rumo, para dar o rumo ao animal. A palavra jugo, ela também, junto com
outros sufixos e prefixos, vai fazer ele recordar uma outra coisa. Vida conjugal, em latim, cum iugum, o mesmo jugo, o mesmo jugo. Então não se trata isso provavelmente de uma submissão, mas o mais importante na vida conjugal é o se dar em conta de que levam o mesmo jugo, a mesma cruz, o mesmo peso. Eles estão destinados à mesma sorte, se quiserem. Daí o amor conjugal tem relação também com essa palavra, Padre Rodrigo. É algo muito importante, não se pode esquecer disso. E essa submissão, ela ora se dá em relação dele, em relação a ela, dela em relação a ele. Tem que ser algo mútuo. Santo Agostinho volta ao exemplo dele, porque são tantas coisas que ele fala a respeito do tema, quando ele vai comentar o livro da criação, o Hexámero, 6 dias da criação, quando vai falar a respeito da criação do homem, da mulher a partir da costela. Ele levanta o problema. Por que a mulher não foi tirada do pé, nem foi tirada da cabeça? Quer sem pé nem cabeça, né? Claro. Porque não foi tirada do pé para que o homem não esmagasse. Não foi tirada da cabeça para que ela também não esmagasse ele, né? O equilíbrio. Foi tirada da costela. Ou seja, porque ela é co-herdeira, ela é companheira de um mesmo destino. Que bonito. Daí o cum iugum, o mesmo jugo. De forma que essa submissão, essa palavra hoje em dia tão odiosa, porque ninguém quer ser submisso a nada e todos são submissos a alguém ou alguma coisa. Exatamente. Não adianta querer fugir disso, é uma tolice. Essa palavra ela tem que ser interpretada no estilo bem mais amplo. Ora, ela tem que estar sujeita. Por quê? Porque ela sacrifica a própria vontade, ora é ele. E nesse sacrifício de duas vontades nasce uma vontade só, que é a vontade do casal. É o que vai dar muito mais força para o casal. Não se trata de saber quem é submisso a quem, mas se trata de procurar justamente estar o tempo inteiro à disposição de, desde que não seja pecado, de fazer a vontade do outro. Muito interessante. Padre, acho que responde inclusive as perguntas do Orlando Calque ou Cauche Júnior, que diz, e da Nésia também, que fala dos problemas de temperamento. Tudo isso acho que se aplica da mesma forma. Aplica, claro. Das dificuldades não de ceder. Não se casam dois iguais. Exatamente. Não se casam. Mas tem uma outra pergunta aqui, Padre, mais concreta assim. Pergunta da Maria Inês, do interior do Rio de Janeiro. Queria saber o que é erro de pessoalidade na nulidade matrimonial. Erro de pessoa. Esse problema é super polêmico. Desde o tempo de Santo Afonso, Maria de Ligório, a terceira regra de Santo Afonso. Esse é complexo, mas vamos responder em 2 palavras, que aqui é pinga-fogo, né? Aqui é pinga-fogo. Santo Afonso é hipotetizar, enfim, porque tinha que dar uma hipótese. Então, fulano quer casar com fulana, que se chama o nome que queira, ele dá um nome hipotético também. Fulano quer casar com Inês porque ela é nobre. Ora, ele está querendo casar com Inês, que é a primeira qualidade, que ele é a pessoa Inês. Se ela for nobre, tanto melhor. Mas se ele diz, eu quero casar com uma nobre, que se chame Inês, pode ser. Aí a qualidade pretendida primeiro foi o fato de ser a nobre. Mas você percebe que isso é tão hipotético, e aí começa a partir daí elasticizar o termo. Exatamente. E esquece de uma coisa muito importante. Casam-se com pessoas vivas, sabiam? E as pessoas vivas mudam. Uma vez eu fui eu gosto muito de coisas antigas, tem até um colega nosso que é o Diácono Alejandro, professor de História Antiga, e quando a gente troca, às vezes manda documentários de coisas da egiptologia, eu tenho um encanto por isso, e eu vendo uma dessas documentários e vi aquelas múmias que duram ali séculos, milênios, 2, 3 mil anos, estão ali intactas. Ninguém casa com múmia. Já se deram conta disso? Porque a múmia de fato não muda. O indivíduo muda. Quando alguém casa com alguém, vai mudar fisicamente, vai mudar psicologicamente. Há uma série de fatores. E ao casar com alguém, vem no pacote, a mudança. Não se esqueçam disso. Muito interessante, Padre. E aí que está a dificuldade. Está querendo casar com... Olha, nem a Cinderela ela foi mumificada, porque depois da meia-noite se descobriu quem era. Então não adianta, muda mesmo. Isso não é erro de pessoa, não confundam. O que seria um erro de pessoa propriamente? Seria uma coisa assim gravíssima, estudando esses casos de processo de nulidade matrimonial, que são complicados. É raríssimo encontrar um caso assim bem que se possa caracterizar como erro de pessoa. Um caso que me lembro agora de alguém que queria
ter um filho. Ela queria ter um filho, o problema não era o casamento, era ter um filho. E a mãe, por causa da formação que tinha, você não admitia que ela tivesse um filho se não fosse casada. Estou dando um caso concreto, sem dar nome, nem lugar, nem época, obviamente. E essa pessoa resolve dar que para atender o pedido da mãe e atender o dela, quero ter um filho. E casou-se com uma pessoa que namorou rapidamente, depois casou. E essa pessoa, acontece que ela tinha um problema de saúde que não podia gerar, o esposo. Logo, ela se separou porque ela queria ter um filho, ela não queria casar com aquela pessoa. Tá claro. Você vê que é uma coisa um pouco torciculosa e difícil. Sim. Há o caso clássico também que se conta na história de direito matrimonial de uma pessoa que estava noiva há muito tempo, século XIX, e no próximo dia do casamento ela disse para ele: eu preciso lhe revelar um segredo. Mas qual é? É que eu sou careca. Então ela tirou a peruca e mostrou quem era de fato. E ele disse: mas meu bem, eu não quero casar com o seu cabelo, eu quero casar com você. O fato de você ser careca, eu não sei, isso não interessa. Mas ela foi honesta, porque poderia ser que aquela qualidade ele estivesse diretamente pretendendo e pelo menos criaria sérios problemas depois que os dois... Percebe como é que essas coisas não são tão simples? É muito delicado, cheio de matizes. Porque quem vai descobrir o que vai acontecer com aquela pessoa daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3? As pessoas mudam, são vivas e mudam. E é preciso acostumar com mudanças. Que interessante. Já fizeram a pergunta, essa pessoa, com todo respeito, já fez a pergunta inversa? Será que quando você casou é exatamente a mesma que é hoje? Interessantíssimo. Não houve nenhuma mudança? Muito bom, padre. Nada como a experiência para responder aqui. Excelente. O Thiago está Padre, querendo também excelente. exclamar com a gente. Aliás, estão agradecendo muitíssimo as respostas do senhor, padre. Estão excelentes. E os que estão nos acompanhando, não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo nesse programa que estamos aqui sobre problemas no casamento. Se você conhece alguém que tem um problema no casamento, compartilhe com essa pessoa. Vamos lá, Claro padre. que sim. Padre, tem uma pergunta aqui que chegou de Moçambique. Ulala. Aqui, chegou ao vivo. Salve Maria, eu sou moçambicano, sou de Maputo. Você já esteve em Moçambique? 2 vezes, em Duas Maputo. vezes. Sim, conheço bem. Eu queria saber, ele faz 2 perguntas. Gostava de saber se usar métodos de planeamento familiar é pecado. E queria saber se existe uma causa que a igreja tolera a separação ou divórcio. Ah, sim. Tá muito boa a pergunta. Como é que é o nome? Ele chama-se Avelino Chirinza. Então, Avelino Chirinza, Canimambo, como se diz aí lá no dialeto próprio, um dos dialetos de Moçambique. Obrigado pela pergunta. Veja bem, primeiro, se existe possibilidade de fazer planejamento familiar. Ora, a igreja admite a possibilidade diante de situações graves, seja por razões econômicas, razões de saúde, para dar 2 exemplos muito sintéticos, né? Em que se possa espaçar um nascimento de outro, ou mesmo prolongar o tempo em que o casal esteja junto, sem a possibilidade de gerar filhos. Porque na união carnal que própria do matrimônio, ela tem 2 finalidades, a finalidade unitiva e a procriativa. Uma não se pode separar da outra, porque foi assim que Deus fez. Ora, é possível um planejamento se houver causas graves de razão econômica ou de razão, como disse também, de saúde. Se pode fazer um planejamento seguindo o método natural. Esse sim a igreja imita na Humanae Vitae, de Paulo VI, e eu aconselharia procurar uma pessoa da área de saúde, um bom médico, uma enfermeira de confiança que pode explicar com toda precisão como funciona. Então a igreja é sensível, mas eu acho que o mais importante, nunca se esqueça da finalidade. Tudo na vida tem uma finalidade. Não pode ser que, se eu abrir um negócio para vender, o meu objetivo é vender. Se eu me unir em matrimônio, o meu objetivo é constituir a família e gerar filhos. Essa é a finalidade do matrimônio, não se pode fugir dela. E com todas as suas consequências. Agora, outra pergunta que ele faz... Da separação e do divórcio. Separação do divórcio. Veja bem, a separação sem justamente dissolver o vínculo, ela é possível em algumas circunstâncias graves. Por exemplo, se o esposo ou a esposa, um dos dois, vem a trair, a traição, né? Sem haver compensação. O adultério sem compensação dá direito à pessoa que foi ofendida de repúdio, de passar até um tempo maior ou menor sem a convivência. Isso é triste, mas é possível. Sempre a possibilidade do perdão tem que estar
Claro. Está aí em pauta, né? Não se pode esquecer disso. Agora, alguns casos também, por causa da integridade dele ou integridade dela, tudo isso deve ser feito tendo em vista o acompanhamento de um sacerdote, de uma pessoa de confiança, para que não, por qualquer razão, não venha a destruir a vida de família. Exatamente. Mas o divórcio civil é uma coisa. O divórcio civil não vai nunca dissolver o vínculo, porque esse vínculo, até que se prove o contrário, se esse casamento foi válido, se o matrimônio sendo válido, esse vínculo é indissolúvel. Tal qual, padre. Uma outra pergunta aqui, padre, que chegou agorinha, da Patrícia Kioto Espera. Quem casa somente no civil está em pecado? Quem casa somente no civil está em pecado. Essa questão do pecado aí para entrar algo como delicado. Para um católico, está inclusive está no Código de Direito Canônico, não há possibilidade de matrimônio entre dois católicos, para o católico que não seja sacramento. Claro. Logo, o casamento civil, a igreja inclusive não só estimula, mas ela quer que seja feito o casamento civil, pode ser feito com alguns, depende do acordo que a Santa Sé tem com aquele país, aqui no Brasil concretamente, se pode fazer o casamento religioso com efeito civil. Mas se uma vez que é católico, ele ao casar tem que ser sacramento. Logo não pode casar somente no civil. Tá claríssimo. Tem que casar justamente diante da igreja, conforme aquilo que se chama a forma canônica da igreja, que pode ser inclusive simplificado conforme uma série de circunstâncias, que não é bem um caso da pergunta, mas objetivamente não se poderia fazer isso. Segundo a moral católica, é o que diz. Claríssimo, padre. Uma outra pergunta aqui também interessante, que da Marília Alves. Um casamento considerado nulo, se os cônjuges quiserem se reconciliar, ainda é possível? Sim, perfeitamente possível, porque o matrimônio goza do privilégio do direito. Um casamento é considerado nulo por quem? Se passou por um processo canônico de nulidade e foi declarado nulo pela autoridade competente, teria que casar de novo. Literalmente. Teria que fazer um processo para casar-se. Ora, evidentemente dirimida aquela dúvida ou aquele fator que tornou aquele casamento nulo. Mas se eu pressuponho que ele seja nulo, eu tenho prova de que ele seja, mas não foi atestado pela autoridade competente, não. Hipótese nenhuma. É até o ditado popular, ninguém é bom juiz em causa própria, ainda mais no caso desse. Tem que se submeter à autoridade eclesiástica. Está claríssimo, padre. Então, não param de chegar perguntas aqui. Tem uma da Roseli Simões, que diz, está pedindo para o senhor falar um pouco, o senhor acabou mencionando, sobre a questão de perdoar, de vencer, problemas de traição até. Como lidar com essa situação, como considerar isso no casamento? Olha, tem uma regra antiga muito bonita que fala a respeito do amor, inclusive ligados à patrística, dos padres da igreja, que vai falar dos 4 remédios para o amor. O amor sem remédios. Há até um célebre homilia do padre Antônio Vieira que ele trata sobre isso. O amor sem remédios, os remédios do amor. Ele vai na época justamente da quaresma. Então, há 4 coisas que matam o amor. Olha, é infalível. Você pode comprar em qualquer farmácia aí, mata na hora. Se o amor fosse doença. Então ele vai dizer o tempo, porque tudo que começa é maravilhoso. É por isso que inclusive o símbolo do amor na mitologia antiga grega era o Cupido, aquele anjozinho meio rechonchudozinho, novinho, etc. Porque é novo, e tudo que é novo é bom. Mas vai passando o tempo, olha como uma mudança. Já percebeu? Então eu casei com uma pessoa jovenzinha, ele jovenzinho, ela jovenzinha, não tinha nenhuma ruga. Com o tempo aparece, né? O cabelo fica branco. Faz plástica, eu pinto o cabelo, mas não é a mesma pessoa. Não, é a mesma pessoa. Só que houve uma mudança própria. Tempo. Distância é outra coisa, quando está próximo, distancia, esquece. Terceiro, é um bem maior. Quantas e quantas vezes a criança a gente até entende e tolera. Um brinquedinho, daqui a pouco troca, que é um outro brinquedo. E vai mudando. Mas com o homem não pode ser assim. Não existem amizades descartáveis e muito menos casamento descartável. E por fim, a ingratidão. Aí entraria diretamente no que eu estou falando aqui. Porque a ingratidão mata mesmo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo passou por todas essas provas do amor e venceu a todas elas. Tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Ele superou o tempo, superou a distância,
superou um bem maior, porque ele ia para o Pai, não deixou de amar, e a ingratidão. Quanta ingratidão! Então, há sempre espaço para o perdão, sempre. Mas, evidentemente, é preciso dizer, há casos assim. Eu vou fazer vistas grossas, já sei que é assim, então está sendo conivente com o erro. Isso aí não se pode fazer. Está claríssimo. O perdão não é conivência com o erro. Interessante. Lembra-se da mulher, do exemplo da mulher pecadora, que disse Jesus: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condenei. Vai, e o quê? Não peques mais. Não peques mais. Não voltes a Muito pecar. Então, aí é preciso encontrar um equilíbrio. Sempre há espaço para o perdão. Sempre. Aliás, todo pecado, Padre Rodrigo, sou que é padre também, professor, nesse caso aqui me põe como seu aluno. Meu Deus. O senhor sabe que todo pecado não é uma forma de adultério? Exatamente. Eu, enfim, troquei a Deus por outro. Substituí ao Criador pela criatura. Voltei as costas ao Criador. É uma grande ingratidão. Eu não me ajoelho e digo: Padre, pequei. E o que é que eu espero escutar do sacerdote? Ou se eu faço um ato de contrição perfeita agora no tempo de pandemia: meu Senhor, eu vos peço perdão. O que é que eu espero ouvir de Deus? Interessante. Sempre cabe o perdão, desde que não haja conivência com o pecado. É lícito noivos contraírem matrimônio quando um dos noivos não pode ter filhos? Pode casar mesmo assim, levando em conta que a finalidade do matrimônio é gerar filhos? Muito boa pergunta. Se ambos sabem que há uma impossibilidade de gerar, veja bem, aquele que em latim se diz incapacitas generandi, a incapacidade de gerar, não é incapacita queundi, que é a incapacidade de ter o ato próprio do matrimônio, são coisas distintas. A incapacidade de gerar, sim, pode casar perfeitamente, porque notem bem, a finalidade unitiva e procriativa, a finalidade procriativa sem culpa própria, esse casal pode perfeitamente estar unido em matrimônio, justamente por uma mútua ajuda, porque um vai santificar o outro. Esqueceram desse detalhe. A prole sim, mas não esqueça que é a santificação do casal. E olha, eu vou dizer, a fecundidade não está só em ter filhos, não. Porque o sacerdote, ele abre mão pelo celibato, mas ele não deixa de ter uma vida fecunda. Interessante. Porque ele está gerando na graça, está gerando, enfim, pela vocação dele, batizando e fazendo tanto bem. Aliás, São Paulo diz: eu te gerei. Interessante. Não é isso que São Paulo diz para Timóteo, que ele que gerou. Gerou como? Porque batizou, gerou porque formou, gerou porque fez com que ele se tornasse um filho de Deus. Tal qual, padre. Padre, tem uma pergunta polêmica aqui, complicada, porque pode ser vista de dois lados. É do Alexandre Borges, que diz: como lidar com os argumentos feministas da sociedade atual, que atinge, inclusive, e não de forma esparsa, muitos casais católicos. Mas, por outro lado, também tem mulheres que não gostam que os maridos exijam que elas fiquem só em casa. O senhor tem alguma palavra sobre isso aqui? Aqui é live, sai de tudo. Tem um fato pitoresco da Lady Astor, que com o Churchill, ela detestava o Churchill. E ela disse para ele: se eu fosse a sua mulher, eu colocava veneno no seu chá. Ele respondeu: e se eu fosse seu marido, eu tomava. Então havia um problema aí de convívio complicado entre os dois não se casaram, claro. Mas seja como for, essa questão do feminismo e do machismo, olha, eu acho esse problema absolutamente infantil e ocioso. Porque cada um tem um papel que não se confunde com o outro. O que deve haver nem feminismo, nem machismo. Deve haver harmonia no casal, porque há coisas que o pai faz que são insubstituíveis e que a mãe faz que também são insubstituíveis, mas há situações em que a falta do pai, seja falta física, porque pode morrer, falta física porque partiu, em que a mãe consegue substituir, por uma graça própria e por uma especial ação da providência, para que ela cumpra com a sua missão. Assim nós vamos encontrar generais fantásticos, homens, mas vamos encontrar alguém que consiga igualar a Joana de Arco? Nossa Senhora. Santa Joana d'Arc? Não dá. Uma mulher feminina, como qualquer uma outra, mas não era feminista. Esse ista aí eu acho que é um pejorativo que não é bom. Atrapalha tudo. Atrapalha. O que deve haver é harmonia. Muito interessante.
Já imaginaram uma música, ele aqui, o padre Rodrigo, músico de primeira, canta bem, etc. Eu não, muito mal, taquara rachada, como se diz. Mas já imaginaram uma música com a única nota? Ambulância, sirene de ambulância, já viram? Aliás, tem mais de uma nota. Seria uma coisa absolutamente insuportável. Então, que deve haver harmonia. Meu marido não me ama mais. São 39 anos de casamento, mas ele vive em dívidas, viajando, etc. Não sei o que faço. Rezo para ele ou me separo? Situação complicada. Não lhe posso aconselhar que se separe, primeiro. Claro que não, porque precisaria conhecer o seu caso concreto. Claro. O que ele posso aconselhar é que não há oração que não seja atendida. E dizia justamente o nosso fundador que as melhores graças são aquelas que mais demoram a chegar. Deus costuma ser generoso quando Ele nos faz esperar muito. Eu lhe aconselho justamente você procurar no seu caso concreto, está me apresentando dados muito sumários. Exatamente. O que é que eu lhe aconselharia? Faça uma novena a São José. Todos os dias reze, por exemplo, não sei, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, pedindo especial graça para que seu marido comece a tomar um outro caminho. E São José haverá de lhe alcançar alguma luz, algo de sobrenatural, porque as coisas concretas não se resolvem assim. Exatamente. Se resolve pedindo sinais da graça, toque do Espírito Santo. Mas também procure observar por que chegou nisso. Não será que existirá algo que a senhora possa fazer para tocar o coração dele? Porque, volta àquele tema que falamos um pouco rapidamente, quando se casa, Padre Rodrigo, não é para fazer-se feliz, é para fazer o outro, pensar no outro. O que aconteceu ao longo desses anos para ter essa impressão de que o amor acabou? Como é que o amor acaba? Amor é algo assim, é um tanque de combustível que eu vou gastando? Não. O amor não é algo que passivo de acabar. Se ele é verdadeiro, ele não conhece o tempo. Lembra-se do tempo como remédio do amor? Então alguma coisa está aí desajustada. Eu acho que as duas pontas têm que ser resolvidas. Primeiro, rezar, porque pode ser que seja culpa dele. Claro. Não descarto. Mas você também precisa pensar, será que não houve nada que você pudesse fazer para ter evitado que isso acontecesse? Não é hora de pensar nisso. Mas será que não existirá algo que você possa fazer concretamente agora para restaurar esta união? Para Deus, nada é impossível. Tal qual, Padre. Observe um pouco isso daí, porque de repente alguma coisa estava faltando no sentido de procurar fazê-lo feliz. Mas, Padre, ele nunca vai se preocupar em fazer-me feliz, como é que eu faço? É um jogo difícil. Eu me preocupo em fazê-lo feliz, e se ele não se preocupar em me fazer feliz, eu saio perdendo. Deus completa. Posso lhe garantir, porque você vai estar cumprindo com a sua promessa. Que bonito, Padre. Ele não vai lhe deixar defraudado, nem defraudado. Mas tá ótimo. A pergunta da Rebeca Rodrigues é a seguinte, Padre. Como a igreja vê casais com religiões diferentes que querem se casar com um padre e um pastor ao mesmo tempo? Como é que é a validez disso? Depende, veja bem, existem duas, vamos usar sinteticamente falando, porque as coisas muito mais amplas. Aliás, matrimônio é coisa muito complicada, quando a gente estuda, eu me lembro que eu fui professor, aí nesse caso eu posso dizer que fui professor realmente, direito matrimonial, lembra de matrimônio, e era um volume para 6 sacramentos, e um volume só para o matrimônio, ver como é que é uma coisa. Aí Santo Agostinho diz isso também, vou lembrar do exemplo dele. Casamento é uma coisa tão complicada que realmente é difícil de explicar. Ele chega a essa conclusão. Bem, imagine um católico, portanto um batizado, vamos pensar assim, que é casar-se com um não batizado. Ele precisa de dispensa, casamento chamado de disparidade de culto. Sem essa dispensa, esse matrimônio é nulo. A dispensa que é do bispo, pode casar. Porque o matrimônio, ele antecede, ele é anterior ao sacramento, é um direito. E a pessoa pode querer casar com uma pessoa que não é católica, que nem é batizada, inclusive. Ele deve procurar as qualidades para que ela seja uma boa mãe, isso estou falando do esposo em relação ao esposo, não pode ser o contrário, e que ela não impeça a formação, ou ele, dos filhos. Então, casamento, disparidade de culto entre um batizado e um não batizado. Tem que ter dispensa, senão é inválido. O casamento de uma pessoa católica, portanto batizada, com outra pessoa batizada, em outra religião de batismo válido, mas que não é católica.
Como fazer? Aí é chamado de mista religião. Neste caso tem que ter licença. Então não afeta a validade, mas afeta a liceidade do matrimônio. Neste caso aí, tem que ter a licença para casar. Há possibilidades de, inclusive, de a igreja, o bispo dispensar da forma canônica. Há situações em que vai se casar segundo outro rito, ou dispensar, inclusive, do rito. Pode ter o pastor presente, há essas possibilidades, porque a igreja, como mãe que ela compreende que existem circunstâncias que levaram aquela pessoa, aquele noivo ou aquela noiva, a procurar uma pessoa que não tem a mesma fé, a mesma coincidência de fé dele. O que tem que haver realmente, o que a igreja pede, é que não atrapalhe a formação dos filhos, porque isso vai gerar problemas. É uma cruz a mais, porque isso em geral dá dificuldades na relação matrimonial. Mas eu conheço casais que realmente conseguem superar isso. Eu fiz um casamento, Padre Rodrigo, tantos casamentos que já fiz na minha vida, e um que eu fiz, inclusive, ele judeu, de raça, de religião, como se costuma dizer. Aliás, o termo correto é que o judeu não é propriamente uma raça, ele fala no sentido de religião. Claro. Porque, afinal de contas, existem judeus que não são propriamente da raça de Israel, estrito senso, nesse sentido está correto. Mas se costuma dizer isso de modo lato. Um judeu de religião, nascido judeu, de família judaica, pronto. Casou-se com uma católica praticante, e ele também é judeu praticante, muito observante da religião. Ele, portanto, não batizado. Eu fiz esse matrimônio. E eu vejo que os dois se respeitam muito bem, eu conheço bem os dois, dei o curso dos dois, arrisquei inclusive algumas palavras de origem hebraica para explicar a origem do homem e da mulher, e ele inclusive me corrigiu, pediu, me corrija, porque é a língua do senhor aí, ele foi, e no dia ele celebramos a cerimônia, e foi muito abençoado, e até convidei a ele para cantar o Salmo, porque o Salmo é comum, no Antigo Testamento, ele cantou em hebraico, Nossa muito bonito Senhora. até, e guardo com recordação, e vive bem. Ele respeita, ela respeita, há essa possibilidade. Está claríssimo. Mas... E agora, Padre, eu tenho uma má notícia a todos, porque eu vou fazer a última pergunta que mandaram. É a última e, como vários estão pedindo aí, que o senhor volte, depois a gente combina, Padre, não sei se vai ser possível, Nossa, porque mãe passaram do céu. 55 minutos. Uau! Passa rápido aqui, não? Passa rápido. E é certo que está todo mundo ali vivo também, depois a gente vê pelos comentários. Mas a última pergunta, que fica um conselho que eu acho que serve para todo mundo, até para nós sacerdotes, para os irmãos araus que estão aqui, da Maria Goretti. Padre, alguma dica para ajudar a ter paciência? Realmente complicado. Acho que essa pergunta é muito boa. É muito, muito, muito boa. A paciência, a ciência da paz. Paciência é a ciência da paz. É preciso justamente levar em consideração, para ter paciência, antes de tudo, é preciso aprender a renunciar à própria vontade. Nossa Senhora. Que é o mais difícil. Isso justamente é uma coisa que eu dou assim como conselho para qualquer pessoa, para todo casal inclusive, aprender a renunciar à própria vontade. E eu lhes garanto, uma pessoa que renuncia à própria vontade, ele se fortalece. E a paciência, como qualquer outra virtude, precisa praticar. Uma lição básica para ter paciência, ciência da paz. Nunca responder quando estiver com a cabeça quente. Nossa, essa Espera um pouco. Chegou em casa, está pegando fogo. E em geral por bobagem, por coisa minúscula. Tal qual. Vai para o quarto, vai para outro canto, deixa passar. Daqui a pouco aquilo ficou tão pequeno que a pessoa nem dá mais importância. Rezar jaculatórias. Jaculatórias são orações curtinhas. Nossa Senhora, ajudai-me. São José, rogai por mim. São pequenas orações, são pequenas flechas que a gente atira assim para o céu. Pequenas, mas que têm uma força extraordinária. Recorrer ao anjo da guarda. O anjo da guarda próprio. O anjo da guarda do esposo. Deixa os dois anjos se entenderem. Anjo geral não briga. Os que já brigaram, já foi lá atrás. Um terço foi para lá, 2 terços ficaram em cima, mas agora são todos muito unidos. Eles se entendem. Procurar justamente rezar ao anjo da guarda do outro e ao próprio anjo da guarda, para que os dois se entendam. Ou seja, recorrer ao sobrenatural. Interessante, muito bonito. E aí vão ter paz. Mas, sobretudo, aprendam isso. Renunciar à própria vontade.
A vida é feita de renúncias. Se o homem não é capaz de renunciar, ele não é capaz de viver. Mas padre, e agora o que eu faço? Nasceu, acho que eu vi uma coisa dessa, uma homilia que ele fez aí. Nasceu, agora aguenta. Tem que viver e tem que chegar até o fim. O prêmio depois é uma maravilha, não é, padre? Uma maravilha. Vamos ver que vai valer a pena. Vale a pena. E será que tem tanta gente que teve paciência conosco, hein? Nossa Senhora. Para eu estar aqui, quantas pessoas tiveram paciência comigo? Meu Deus. É O assim. padre, imagine a paciência que ele teve com os alunos dele para estar aqui agora com ele. Nossa, foi muita paciência, não foi padre. brincadeira, viu? Depois eu conto. E aluno é uma coisa complicada, viu? A gente só se dá conta como é difícil ser professor quando a gente tem que dar aula depois. Exatamente. Nossa, como a gente tem arte. Como a gente deu trabalho para os professores. Mas foi uma alegria muito grande, Padre Rodrigo, estar aqui. Uma pena que realmente o tempo é curto, eu poderia ter respondido mais curtinho ainda, mas não, é difícil. Padre, eu acho que com as respostas de muitas das perguntas que não foram diretamente respondidas, de alguma forma se encaixam. E aquelas outras muitas, porque havia muitas que não foram respondidas, vão servir de pretexto para a gente convidar o Padre Alex para uma próxima ocasião. Vamos, com a graça de Deus.